Se você já atuou no segmento industrial, eu tenho certeza que você já se fez as seguintes perguntas. Eu tenho condições de assumir a minha produção própria? Se eu precisar replanejar a minha linha de produção, como que eu vou fazer? Eu consigo customizar produtos dentro da minha linha Fabril? Meu nome é Cordeiro, esse é o nosso 5º episódio da nossa websérie. Hoje nós vamos falar sobre indicadores para a indústria. Vou te ajudar a responder essas perguntas. Vem transformar. Saber com exatidão os indicadores de uma indústria não é tarefa fácil. Você vai ter que saber as métricas relacionadas à sua equipe, as métricas relacionadas às máquinas e os equipamentos que envolvem o seu processo fabril, as métricas relacionadas com os seus insumos e o processo de produção, entre uma infinidade de outros fatores que você precisa ter na sua mão, senão, com certeza, você corre risco de prejuízo e dos grandes. Quando a gente fala de indicadores para indústrias, existe um pilar que a gente foca muito, que é em relação aos recursos. Dentro dos recursos, a gente subdivide entre pessoas e máquinas ou equipamentos. Esses dois recursos é onde a gente vai gerenciar a principal fonte dos nossos custos do processo de produção. Dentro deles, a gente vai começar a metrificar como a gente calcula cada um deles. Vamos lá. Quando a gente fala do recurso máquinas, o principal ponto que a gente precisa entender é a eficácia geral do equipamento. Se durante o processo ele para, qual o prejuízo ele me causa? Qual é a perda de uma parada? Uma manutenção técnica daquela máquina para um processo fabril? Ok, entendemos esse ponto. Depois disso, a gente tem que entender o seguinte: essa produtividade, essa máquina é capaz de produzir quantos produtos por minuto, por segundo, por hora? Essa máquina está entregando o que deveria entregar? Está atrasando? Se está atrasando, por que está atrasando? E se essa máquina está me causando perdas? Ou seja, se o insumo que eu mandei produzir para chegar no meu produto acabado, o processo ocorreu corretamente como eu queria, se eu tive perda de material naquele momento, se durante o processo eu perdi material, qual foi esse meu prejuízo, tudo isso tem que estar vinculado. Claro, vamos metrificar, vamos alinhar, mas é importante entender isso. Então fique atento que o principal ponto na parte de máquinas é a eficiência dela. Cuide das paradas, cuide dos insumos, cuide da produtividade. É importante para o processo sair limpo e tranquilo. Para isso, a gente vai precisar aprofundar e conhecer alguns detalhes de como que a gente monta esse indicador. Vamos lá. Primeiro, disponibilidade. O que é disponibilidade? É a porcentagem do tempo disponível que os equipamentos realmente estiverem em operação. Segundo, produtividade. É a porcentagem da produção esperada que realmente foi atingida na prática. Terceiro, qualidade. É a percentagem de peças sem defeito em relação às totais peças produzidas. Então vamos lá, é uma receita de bolo. O indicador é o cálculo multiplicando os percentuais da disponibilidade, da produtividade e da qualidade. Essa é a matemática, não tem erro. Vamos fazer um exemplo. Uma indústria apresentou 91% de disponibilidade dos equipamentos, que atingiram 97% da produção esperada e apresentaram 99,9% de peças sem defeitos. Então o indicador é 0,91 multiplicado por 0,97 multiplicado por 0,99, dando o coeficiente de 0,88. Logo, nosso exemplo da produtividade ele chega em 88%. De acordo com algumas pesquisas de mercado, a gente pode entender que esse indicador, acima de 85%, ele pode ser considerado positivo. Mas tem alguns pontos que a gente precisa entender melhor. Vamos lá. A disponibilidade tem que ser igual ou maior a 90%. A produtividade ela tem que ser igual ou maior a 95%. E a qualidade tem que ser igual ou maior a 99,9%. Ou seja, não basta a gente olhar apenas para o resultado final do índice. É preciso se atentar aos indicadores intermediários. Pode ser que no final das contas o seu resultado seja positivo, mas internamente algum outro setor esteja desbalanceado. Então é preciso que tanto o resultado quanto os intermediários estejam de acordo com o processo. Ok, entendemos então como é que funciona a eficácia geral de produtividade. Próximo passo, eficácia geral de trabalho. Te encontro no próximo vídeo. Vem transformar!